Se hoje em dia você for assistir o filme Homem-Aranha, de 2002, você não vai encontrar vários dos elementos que se tornaram clássicos do gênero de filmes de super-heróis, como as cenas pós-créditos e aparições surpresa de personagens. Mas a boa notícia é que nada disso faz falta para esse filme, porque o enredo entrega muito bem o que é essencial para uma história de origem de super-heróis. Um protagonista cativante que supera um conflito contra um vilão ameaçador. Mas mesmo nesse cenário super tradicional de história de super-herói, que a gente já acompanhou várias e várias vezes, o filme ainda consegue fazer o embate entre herói e vilão da história alcançar algumas camadas que vão além do básico. Em grande parte por causa de uma característica diferencial do Duende Verde, que é o fato dele enfrentar o Peter Parker, ao mesmo tempo que também enfrenta a si mesmo, como uma personalidade que vive em conflito por si só. E o interessante é que esse desenvolvimento do Duende Verde tem raízes em alguns conflitos psicológicos que existem fora da ficção, o que faz ele ser o vilão perfeito pro Homem-Aranha. Meus amigos, pra gente começar nossa análise de hoje, é interessante a gente voltar lá pra origem do Duende Verde na trama do filme. We can't do this. Don't be a coward. No início da história, o Norman Osborn está desenvolvendo um soro de aprimoramento humano, e por causa da pressão para finalizar o projeto, ele decide testar o experimento nele mesmo, o que faz ele adquirir superpoderes, mas também uma instabilidade psicológica. Depois da transformação, o Norman passa a ficar dividido em duas personalidades. De um lado ele tem a consciência normal do Norman, mas do outro ele desenvolve a mentalidade do Duende Verde, como dois lados em conflito numa mesma mente. What do you want? To say what you won't, to do what you can't. O Norman enfrenta a si mesmo por causa dessa divisão, o que faz com que ele seja um vilão que carrega sempre dois grandes conflitos: a cruzada contra o Homem-Aranha e o embate contra a própria personalidade dele. But Parker, we can destroy him. I can't. E o que torna essa caracterização do Norman muito rica como um vilão é o fato dela refletir dilemas verdadeiros sobre a mente humana, que muita gente já vem estudando há séculos. As narrativas do gênero de super-heróis exploram profundamente o conceito dos arquétipos, que na psicologia do Carl Jung são imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. Por exemplo, sobre o arquétipo do herói, o Jung define que o ato principal do herói é vencer o monstro da escuridão. E o Homem-Aranha é uma imagem arquetípica pela maneira como ele simboliza esse modelo, já que o que ele faz é justamente vencer o monstro da escuridão. Da mesma forma, o Osborn também é um símbolo, só que ligado ao arquétipo da sombra, que é definido como os traços obscuros do caráter, das inferioridades do indivíduo, de acordo com o próprio Jung. Ou seja, a sombra é o lado da personalidade que tem o que não aceitamos sobre nós mesmos, como nossa agressão e vergonha. Essa definição aí é bem interessante porque ela afirma a conexão do Osborn com a sombra logo no início do filme, quando é dito que um dos efeitos colaterais do soro do Duende é a agressividade, que é justamente um dos impulsos característicos da sombra, como a gente viu. What were the side effects? Violence, aggression, and insanity. Naquelas cenas em que o Norman encara a mentalidade do Duende, o paralelo entre ele e a sombra fica ainda mais rico, porque a evolução do Osborn como vilão parte justamente da relação dele com sua própria sombra. O Duende não é uma sombra completamente negada pelo Norman, porque ela forma uma relação direta com a consciência do Osborn e até influencia as ações dele. What do I do? Instruct him in the matters of loss and pain. Esse dilema da mentalidade do Norman é tão central para a história do filme que até a cinematografia das cenas onde ele está vivendo esse conflito é feita de uma forma bem específica para destacar o simbolismo dele. I don't understand. Did you think it was coincidence? Repara que quando Norman fala, ele é enquadrado normalmente, mas nos discursos do Duende, ele só é visto falando pelo espelho, o que faz com que o público esteja no mesmo lugar do Norman, olhando para o seu próprio reflexo. O Duende nunca é filmado diretamente, porque ele é um reflexo que só o Norman pode ver em si mesmo.
E isso também é um conceito da psicologia. No livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, o Jung diz que o espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe. Ou seja, aquela face que nunca mostramos ao mundo, porque a encobrimos com a persona, a máscara do ator. E a gente pode ver como os pontos-chave dessa frase são alguns dos elementos principais dos duelos entre o Norman e o Duende. O espelho mostra o que ele realmente não revela para o mundo, que é a sombra do Duende desmascarada no corpo dele. E da mesma forma como diz a definição, essa é a face que ele encobre com a máscara, ora do Norman e ora com a máscara do próprio Duende. Até porque só o sorriso do Willem Dafoe já é uma máscara. Ele não precisa vestir o capacete. Agora que a gente já viu como a construção do Norman faz essa referência da sombra, a gente também pode entender melhor como que esse desenvolvimento afeta a parte principal da história, que é o Homem-Aranha. You've spun your last web, Spider-Man. No final do filme, o Duende e o Peter travam o grande combate da história, e o Aranha consegue levar a vantagem descendo o couro no vilão. Nessa cena, o Osborn tenta se colocar como alguém separado do Duende, o que mais uma vez desperta aquela incerteza sobre a intenção dele de reprimir ou de se entregar para o inconsciente do Duende. The Goblin killed. I had nothing to do with it. Don't let him take me again. You tried to kill Aunt May. You tried to kill Mary Jane. Só que no desenrolar da cena, o Norman ativa o planador discretamente para atacar o Peter, o que confirma no final da história que o Osborn e o Duende já são de fato uma única pessoa, e não algo separado. E é nesse ponto que a corrupção completa do Duende oferece um contraste com o heroísmo diferencial do Peter Parker. Depois que o Norman erra o seu golpe e se fere mortalmente, ele pede para que a identidade do Duende seja mantida em segredo, para que a imagem do Osborn seja preservada para o filho dele. Don't tell Harry. E o heroísmo do Peter é destacado pela forma como ele aceita esse pedido. Quando o Peter mantém o segredo do Norman, ele permite que o Osborn alcance o que ele mesmo não conseguiu fazer sozinho, que é se separar da sua própria sombra maligna. O Peter viu diante dos olhos dele que Duende e Norman eram um só, mas mesmo assim ele aceita a irrealidade de separar os dois, demonstrando como ele tem compaixão até mesmo pelo lado sombrio do Osborn. O Aranha não derrota o Duende quando espanca o rosto dele, mas sim quando faz com que o Osborn seja finalmente só o Norman mais uma vez. Wow.